como a gente é mal ensinado o tempo todo, mal ensinado, nós temos uma tendência a transformar o texto em coisas místicas o tempo todo. Então você vai para o texto sempre procurando uma palavra direta de Deus para você. É uma necessidade do ser humano. E a falta de ensinamento faz você acreditar nisso. E aí você acredita nisso, acabou o texto, que ele vira o que você quiser. E você não pode ler a Bíblia dessa forma. O exame é livre, a interpretação não. É livre exame, livre interpretação não é. Então o livro de caráter histórico, ele tem narrativa, ele tem contexto, ele tem um fundamento por trás. Então, vou te dar um exemplo muito simples que eu li ontem no Facebook. O Facebook é ótimo, né, irmãos? O Facebook está cheio de profetas, missionários, pregadores. É uma maravilha. Tem uma obra de Deus acontecendo no Facebook. #só que não. Né? E aí a pessoa postou lá uma imagem. Eu sei que pensamento tenho a vosso respeito, pensamentos de bem, e não pensamentos de mal, né? Estou parafraseando o versículo. Aí a pessoa escreveu, tá vendo? Deus tem um carinho enorme por você. Não, conversa fiada, irmãos. Que conversa fiada. Você tem que saber em que narrativa esse versículo aparece. O povo de Israel, o texto é de Jeremias, o povo de Israel está cativo. Está na Babilônia, vai ficar preso, escravo durante 70 anos. E a escravidão foi provocada por Deus. Deus está, olha que coisa, eu ia falar esquizofrênica, mas é forte, mas olha que coisa paradoxal. Deus está escravizando o seu povo. Ok? Primeira coisa que você vai ter que fazer é lidar com essa ideia de que Deus também escraviza, e escraviza para corrigir, melhorar, mudar a maneira de pensar. E o propósito principal do cativeiro babilônico foi acabar com a idolatria, e deu certo. O povo saiu de lá sem idolatria, né? Mas enfim, saiu com outros problemas, mas esse problema endêmico, sistêmico, acabou. E aí quando Deus diz que vai escravizar, eu vou escravizar vocês. Não, o Senhor é uma bênção, eu sou uma bênção mesmo, mas vou ferrar com vocês agora. Não, o Senhor nos ama. Amo, mas não vai sobrar ninguém. Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal. Ou seja, todas as coisas cooperam para o bem. Só que nem sempre o bem te faz bem. Nem sempre o bem de Deus nos faz bem. Então, o efeito do versículo é contrário, completamente contrário a tudo o que se diz. Por quê? Porque não se encarou o texto num caráter narrativo. Tem uma história acontecendo ali. Em que circunstância Deus disse aquela frase? E o que Deus queria dizer com aquilo? Ele queria dizer que o cativeiro, que a escravidão ia fazer bem. Ia ser bom. Vai ser bom. Vocês vão sofrer e vai ficar todo mundo bem. Mas aí você pega o versículo e transforma no que você quiser. Então eu vou te dar uma palavra pastoral muito simples nessa manhã. Meu irmão, se você pega um versículo bíblico e faz dele o que você quiser, me desculpe, você não ama o Senhor. Vou colocar em xeque até o nosso novo nascimento. Nós não amamos o Senhor. Pegar um texto e fazer dele o que eu quiser para poder satisfazer o meu coração, desculpa, a gente não ama o Senhor. Isso é maluquice da nossa cabeça. Amar o Senhor é confiar no que Ele diz, e mesmo que não concorde, receber o que Ele diz, sabendo que vem de alguém que é justo, fiel. Então o texto de Crônicas, ele tem caráter narrativo. Os cronistas nem sempre eram judeus, nem sempre eram hebreus, então nem sempre a narrativa
traz por trás de si uma perspectiva de fé. Às vezes é só para contar a história. Às vezes conta a história de uma forma que você nem entende. Você fala assim, nossa, que forma estranha de contar. A impressão que dá é que o cara nem acredita no que ele está vendo. E às vezes não acredita mesmo não. Por quê? Porque Deus inspira os autores, e os autores inspirados escrevem, às vezes conscientes da inspiração, às vezes inconscientes da inspiração. E o cronista, ele não tem assim cuidados pastorais. Então, se ele tiver que dizer que o rei foi lá, arrancou a cabeça do outro e chupou o sangue, ele vai dizer. E você vai ficar escandalizado com isso, o problema é seu. Ele está narrando para você, com um olhar muito tranquilo. Essa é a dificuldade que os crentes têm também, por exemplo, com o texto da feiticeira, que Saul consulta. Como é que pode? Bom, mas o cara que está narrando, alguns narradores, quando veem o que Saul faz, acham aquilo mal barato, pô, é isso aí, e acreditam naquilo. Então você tem que perceber como a narrativa acontece. Não dá para ler crônicas como se você estivesse lendo os Salmos, por exemplo, ou as epístolas. Vou te dar um outro exemplo, que é crônicas também. Segunda Crônicas 7,14, primeira, né? Primeira Crônica 7,14, né? Se o meu povo, não é assim? Mas caramba, o pessoal usa esse versículo para o Brasil. Está arriscado agora o Bolsonaro recitar o versículo, se o meu povo... Irmãos, Deus não tem pacto com o Brasil, irmãos. Deus tem aliança com Israel. E não é o Israel do Benjamim, que está aqui no Rio jogando bola. É o Israel lá do Antigo Testamento, mosaico. Deus não tem pacto com o Brasil. Não se aplica, tem uma narrativa envolvida. Tem um evento, a inauguração de um templo, um momento de juízo, uma mudança de rumo, uma mudança de trono, uma mudança de rei. Tem um juízo que se aproxima, tem um contexto histórico violento, a paciência de Deus já entornando já. Então eu não posso pegar o versículo só porque eu quero e dizer que o Brasil vai ser uma bênção, porque os irmãos já repararam como a nossa perspectiva é moralista e não bíblica? Bolsonaro é uma bênção, né? Mas o Bolsonaro está no terceiro casamento, você não vê nenhum crente falando, vê? Adora matar gente, mas também você não vê nenhum crente falando. Ele é católico, mas os crentes adoram ele, né? Então, a nossa perspectiva é moralista. Nós estamos estudando, irmãos, para que a nossa perspectiva seja bíblica. A nossa cosmovisão tem que ser cristã. É para isso que você estuda, para que a Bíblia se torne a lente do seu olhar. A lente do seu olhar. E você não fique por aí surtando, achando que o Bolsonaro agora é apóstolo, profeta, missionário de Deus. O máximo que a gente pode fazer é: Senhor, tomara que dê certo, faz alguma coisa aí. Então, estou te falando isso para você olhar para o texto com caráter narrativo, e o Espírito de Deus então vai nos ajudar a entender. Vamos ler então. Depois disso, os moabitas e os amonitas, juntamente com alguns dos meunitas, vieram atacar Josafá. Os moabitas e amonitas, irmãos, são descendentes de Ló, e Ló é sobrinho de quem? Você lembra? De Abraão, né? Então você vê que a treta familiar é antiga. Beleza? Arruma problema na tua família só, vai durar eternamente. Tu vai reencarnar. Não, a gente não acredita nisso não. Alguns homens vieram dar esta notícia a Josafá: uma grande multidão de Edom. Edom é onde, irmão? Quem é Edom? Quem lembra aí? Edom é quem? Esaú. Esaú é irmão de quem? Então a treta é grande. O problema, irmãos, é interno, não é global. É um problema interno, familiar. Até aqui, você pensa que eu ia falar até aqui nos ajudou o Senhor? Não, até aqui, séculos depois, ninguém engole esse negócio de terra prometida. Nem os amonitas, nem os moabitas, nem os amalequitas, nem os edomitas. Nenhum parente engole esse negócio não.
desceu aqui, ó, e volta e meia tem invasão, tem ataque, tem guerra. Então tem um problema grande que os hebreus não souberam gerenciar. Você precisa entender isso. Os caras não souberam gerenciar esse negócio. Josafá teve medo, resolveu buscar ao Senhor e convocou o jejum em todo Judá. Judá uniu-se para pedir socorro ao Senhor. Vieram pessoas de todas as cidades para buscar ao Senhor. Josafá ficou em pé na comunidade de Judá, em Jerusalém, no templo, diante do pátio, e disse: Senhor Deus dos nossos pais, não és tu o Deus que estás nos céus? Não és tu que governas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há poder e força, não há quem te possa resistir. Não tiraste os moradores desta terra de diante de Israel? Não a deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? Não habitaram nela e construíram um santuário ao teu nome? E não disseram: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, praga ou fome, nos apresentaremos diante do templo, diante de ti, pelo teu nome, para que o Senhor enche o templo, e clamaremos a ti em nossa aflição, e tu nos ouvirás e livrarás? Agora os homens de Amon e de Moabe e de Seir, cujo território não permitiste que os israelitas passassem quando vinham da terra do Egito, fazendo com que se desviasse deles e não os destruíssem, veja como nos retribuem, vindo expulsar-nos da tua herança, que nos fizeste herdar. Tu não os julgarás? Porque nós não temos força para resistir a essa grande multidão que nos ataca. Nem sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão voltados em ti. Todo Judá estava de pé diante do Senhor, pequenos, mulheres e filhos. Então o Espírito de Deus veio no meio da comunidade sobre Jaziel, filho de Zacarias, levita, descendente de Asaf. E ele disse: ouçam todos, assim diz o Senhor, não temam, nem se assustem, nem se preocupem com a multidão, porque a batalha não pertence a vós, mas a batalha pertence ao Senhor. Amanhã descereis contra eles. Eles estão subindo pela ladeira de Ziz. Vocês o encontrarão diante do deserto de Jeruel, e não terão que lutar. Tomem posição, fiquem parados, vejam o livramento que o Senhor vos concederá. Não temam, nem se assustem. Vão encontrá-los, e o Senhor estará convosco. Josafá se prostrou com o rosto em terra. Todos se jogaram no chão e adoraram o Senhor. Os levitas, coratitas e coatitas se levantaram e louvaram bem alto ao Deus de Israel. De manhã se levantaram e saíram para o deserto. Josafá ficou em pé e disse: ouçam, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e serei bem-sucedido. Está vendo, irmãos, como é que o versículo está dentro de um contexto? Esse versículo não se aplica a nós, se aplica a esta história. Por quê? Porque o cenário é assustador. Quantas vezes Deus fala: não se assustem, não se assustem, não tenham medo. Não. Por quê? Porque quando o cara olhou para o horizonte, ele falou assim: ferrou, nós vamos todos morrer. E Deus repetindo: não se assustem, não se assustem. Quando Josafá reúne o povo está com medo. Ele diz: creiam nos seus profetas, acreditem. Ele está dando uma palavra motivacional: acreditem no que vocês ouviram, acreditem no que vocês ouviram. Depois de consultar o povo, separou cantores para que saíssem na frente do exército, vestidos com seus trajes sagrados, louvando e cantando, dizendo: dai graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Começaram a cantar, e o Senhor lutou contra Amon, contra Moabe e Seir, que tinham vindo contra eles, e ali foram derrotados. Os homens de Amon e Moabe atacaram os moradores de Seir para os destruir e exterminar. E depois que exterminaram, ajudaram a destruir-se uns aos outros. E os homens de Judá chegaram ao posto de vigilância do deserto, procuraram a multidão, mas só havia cadáveres amontoados no chão. Ninguém escapou. Está vendo? Olha a narrativa, irmão. O amor de Deus para um é o juízo de Deus
para outro. Né? Essa coisa do amor para todo mundo não rola. Poupa um e detona o outro. Para salvar alguém, morreu gente pra caramba naquele dia. Quando Josafá e as tropas saquearam os despojos, acharam gado, objetos de valor, roupas, joias preciosas, tantos bens que não se podia levar. Durante 3 dias saquearam, era muito. No 4º dia se juntaram no vale de Beraca, louvaram ao Senhor. Por isso aquele lugar se chama Beraca até hoje. E voltando dali, todos os homens, com Josafá à frente, retornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os fez triunfar sobre os seus inimigos. Chegaram a Jerusalém com liras, harpas, trombetas, e o temor de Deus caiu sobre os reinos das terras, porque todos ouviram dizer o que Deus havia feito e como havia lutado contra os inimigos de Israel. Assim, Josafá ficou em paz. Muito legal, né? Mas olha o versículo 35, que não está ali. Depois dessas coisas, Josafá, rei de Judá, se juntou com Acasias, rei de Israel, que procedeu de forma ímpia. Ou seja, irmãos, essa história que a gente vai estudar agora só vale enquanto ela dura. Porque logo depois Josafá botou tudo a perder. Então, não é uma história sobre Josafá, é uma história sobre Deus. A narrativa é para mostrar o que Deus realizou. Não é para exaltar o rei, nem a oração, nem o jejum, nem a adoração. Não é um texto sobre adoração profética, seja lá o que isso significa na cabeça das pessoas. É um texto para nos mostrar que quando Deus entra numa batalha, ferrou para o inimigo. É só isso. Porque Josafá, logo depois, mostrou quem ele era. Quem ele era, irmãos? Igual a nós. Um homem comum, frágil, que se confundiu. A Bíblia vai dizer, depois você vai ler, que ele se juntou com Acasias, construiu uma frota de navios para atacar uma outra cidade, sem o consentimento do Senhor, por pura vaidade, se achando o ó do bobó, a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola. Ele achou que era. O que Deus fez? Afundou os navios. O que Deus fez com os amonitas, com os moabitas, também fez com Josafá. Morreram milhares de soldados no deserto, não morreram? Também morreram centenas de marinheiros no mar. Por quê? Porque não é uma história de Josafá, não é uma história de profetas, não é uma história de homens, não é uma história do projeto Água da Vida, é uma história de Deus. Toda a história, irmãos, é a história de Deus, como Deus age. Então, nós vamos escolher de que lado nós vamos ficar, do lado de Deus ou contra Deus. É só isso. E Deus prevalecerá. É porque a gente nunca conta, quando prega, quando ensina, a gente nunca conta a parte ruim do negócio, né? É igual o livro de Atos, quando os pastores pregam que a igreja orou e Pedro estava preso e as algemas caíram e as portas se abriram e Pedro saiu andando porque a oração quebra os grilhões, mas ninguém conta, ou porque não sabe, ou porque não quer contar, que 2 apóstolos foram presos, Pedro e Tiago. Tiago foi decapitado. Deus só soltou um. Então foi oração 50%. Ou seja, não foi a oração que matou, nem foi a oração que libertou. Foi Deus. Então não somos nós que governamos a nossa vida. Quem governa a nossa vida, irmãos, é Deus. Amém, irmãos? Entendendo isso, você vai viver em paz, com alegria, com coragem, com medo, acertando e errando, indo e voltando, porque isso faz parte da vida. E no final da história, a gente vai descobrir que Deus estava governando no meio das nossas decisões, todas elas malucas. Erramos, falhamos, pecamos, entristecemos o Senhor, caímos, acertamos, avançamos, triunfamos, conquistamos, perdemos, faz parte. E no final, quem manda é Deus.
Pronto, podemos ir embora, graças a Deus. Essa história tem dois sentidos. É um revertério. O que é um revertério, irmãos? Você vai comer o Chester amanhã, aí no final vai te dar um revertério. O que é um revertério? Hã? Revertério é uma mudança repentina. Então é uma história de revertério. Ou seja, estava tudo bem, de repente, da noite para o dia, todo o panorama mudou. É um texto onde Deus vai nos mostrar que é assim que acontece na nossa vida, certo? Está tudo bem agora, que a 10 minutos tudo muda. Vai ter o jantar amanhã, isso. Revertério. E também é uma história de reviravolta. Tem o revertério e tem a reviravolta. Tudo bem? Então a nossa vida é feita de situações inesperadas e também é feita de reviravolta, faz parte. As reviravoltas fazem parte, né? Não tem aquele hino que a gente canta na igreja? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, não é? Vamos ver ali os mapas do rei de Israel. Não sei se dá para você enxergar daí. Se você estiver enxergando daí, tua vista está bacana, né? Você está abençoado por Deus na sua visão. Então, o povo de Israel rachou, né? Houve um racha no reino. É uma outra história que a gente não vai falar dela. Uma parte ficou com Jeroboão do lado de cá, que a gente chama de reino de Israel, reino do norte, e a outra parte ficou com Roboão, que é filho de Salomão, que é o reino do sul. O reino do norte, que é o lado de cá, teve muitas dinastias. O reino do sul teve uma dinastia só, que foi a família de Davi. E o reino do norte era um reino extremamente corrompido moralmente. E o reino do sul, durante muito tempo, foi um reino mais piedoso. Como o reino do norte era muito corrompido, no reino do norte surgiram os melhores e maiores profetas de Israel. Isso é algo que eu já falei várias vezes aqui na Oficina da Palavra. Quanto mais escuridão, maior a necessidade da palavra de Deus ser ensinada. Então, às vezes, Deus levanta super profetas. Por quê? Porque a situação está caótica. E no Reino do Sul não tem tanto profeta assim, né? Então, Deus levantou todos esses reis e Josafá está lá no alto, tá vendo? Josafá governou de 870 a 848 a.C. E enquanto Josafá governou, do lado de cá você tem Onri, Acabe, Acasias, Jorão, Jeú, Jeoacás, só nego ruim. Só tem nego ruim. Não tá lá Gilmar Mendes, Eduardo Cunha, tá todo mundo do lado de lá, só nego ruim, negócio assim bizarro. E é do lado de lá que estão os grandes profetas, Elias, Eliseu, aquela turma está do lado de lá. Do lado de cá, Judá está mais tranquilo, os reis são piedosos, amam o Senhor, né? Tanto é verdade que Elias e Eliseu estão ali, tá vendo? Elias e Eliseu são contemporâneos a esse momento, mas você viu no texto que não houve necessidade de deslocamento de profeta. O próprio rei orou, se quebrantou, buscou o Senhor. É uma diferença de perspectiva, tá vendo? A narrativa histórica é para te mostrar isso. Por que Deus amava mais o reino do sul do que o reino do norte? Porque o reino do sul preservou a piedade, o reino do norte se desviou completamente do pacto. Então os profetas estão ali. Olha lá, Elias está ali, mas ele não precisou ir lá enfrentar os moabitas, não precisou, porque não teve necessidade. O próprio rei se quebrantou, e isso é um grande ensinamento para nós. Se nós cristãos formos assim minimamente dedicados a Deus, não precisamos ser perfeitos. Minimamente dedicados, não precisamos de intermediários, irmãos. O próprio Deus vai nos acolhendo, nos socorrendo, tranquilamente, não precisa buscar ajuda externa. O próprio Deus está agindo, então isso é bem legal, tá vendo? A gente observa o texto, uma narrativa bem feita, mostrando que o próprio Josafá agiu como profeta, proclamou a palavra de Deus.
levou o povo a buscar o Senhor, proclamou um jejum, né? O próprio rei fez isso com tranquilidade. Então isso vai nos dar um monte de ensinamentos. Quero destacar um. Essa carência que a gente tem de igreja, irmãos, isso é uma doença. A igreja é o lugar onde a gente está bem com os amigos, né? Vamos nos reunir para servir ao Senhor, para compartilhar a nossa fé, para estar em comunhão, para participar da ceia, para cantar junto, para estar junto. Isso é que nos reúne. Agora, quando você encontra pessoa, eu estou procurando uma igreja, eu preciso de um pastor, o cara está perdido, irmãos. Perdido completamente. O legal na vida cristã é você mesmo ter a clareza, a consciência. E você vai estar numa igreja por quê? Porque você gosta das pessoas. E não porque ali tem estou procurando uma igreja que tem a palavra. Pô, mas tu não tem a palavra na tua mão, cara. Que palavra que você procura? Isso é... Você não viu Josafá dar um grito, né? Mandem chamar Elias. Mandem buscar Eliseu. Não, ele mesmo foi ali, Senhor, me ajuda aí. Então isso é importante. Essa carência que o ser humano mostra de religião denota, aponta a nossa fraqueza, a nossa imaturidade. Enfim. Vamos ler aquele texto lá, 2 Crônicas 17, 3 a 6. Quem achar pode ler, por favor. Lê alto. Deus esteve com Josafá, por quem em seus primeiros anos ele andou nos caminhos que seu pai Davi tinha seguido. Não consultou os malignos, mas buscou o Deus de seu pai e obedeceu aos seus mandamentos, e não imitou as práticas de Israel. O Senhor firmou o reino de Josafá, e todo Judá lhe trazia presente, de maneira que teve grande riqueza e honra. Ele seguiu corajosamente os caminhos do Senhor. Além disso, retirou de Judá os altares idólatras e os postes sagrados. Pronto, então o que o texto vai nos mostrar? Muita clareza bíblica. Ele não foi atacado porque estava errado. Ele foi atacado porque foi. E ponto final. Não fica procurando pelo em casca de ovo. Não tem, meu irmão. Causa e efeito. Não tem causa. Está aí o texto que acabou de ler. Homem sincero, reto diante de Deus, fez tudo o que era correto, abençoado, Deus o fez prosperar. Por que deu ruim? Porque deu, uma hora dá. Coloca lá na tua casa, lá no ano novo, bota lá em cima da tua porta, uma hora dá ruim. Escreve assim. Então o que você faz? Aproveita enquanto está bom. Não tem sentido o ataque. Acontece. Então, o que está lá? As reviravoltas na vida são imprevisíveis. O mais certinho, né? Não tem assim uma causa específica. Por que, Senhor, eu estou enfrentando isso? Porque está, meu irmão. Porque está. Amanhã eu vou pregar de noite, se Deus permitir, se Deus não me fulminar agora com as bobagens que eu estou falando, né? E o tema da mensagem de amanhã é preciso saber viver. Vou cantar até a música do Roberto. É preciso saber viver, meu irmão. Essa é uma lição importante. Vai fazer o quê? Vai dar piti? Vai gritar? Vai se jogar da janela? Tem que confiar em Deus. Tem os momentos de bênção e tem os momentos ruins. E agora ele está no momento ruim. Então, é o que a gente pergunta. Eu não fiz tudo certo? Fez. E daí? Não tem causa e efeito. E esse é um equívoco religioso. Mais uma vez, as igrejas, os pastores, os escritores, tentando fazer você acreditar, não é? Que tem uma causa e tem um efeito. Eu estava assistindo semana passada um vídeo do Daniel Mastral
Você já ouviu falar, né? Daniel Mastral, o rei da profecia, da batalha espiritual, aquele que enfrenta demônios, enfrenta o capeta, foi no inferno, deu na cara de Satanás, fez isso, fez aquilo, o cara é top, babá, e tá lá o vídeo onde ele chorando, testemunha do suicídio do filho dele. O filho do Daniel Mastral se jogou na frente do trem. Aí você vai dizer o que agora? Que o suicídio tem propósito? É isso? Está vendo? Falta de clareza bíblica é um problema na nossa vida. Problemão, porque agora ferrou. Ou você vai admitir que o menino foi para o inferno, vai? Quem vai? Quem é que pede um filho se suicidando e grava um vídeo logo depois no YouTube? Se você tem um filho que acabou de se matar, você grava um vídeo? Tem alguma coisa que não está certa, concorda? É a mensagem não clara, surtada, onde você quer ter causa e efeito e explicação para tudo. Tem uma notícia que vai te deixar muito preocupado nessa manhã. Não há explicação para tudo na vida. Não tem. Isso. Francisco está citando aqui Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Que disseram para Nabucodonosor: se Deus quiser nos livrar, nos livrará. Se não quiser, morreremos. Ou a palavra de Esther para o seu tio, né? Orem por mim, se Deus me livrar, me livrou, mas se eu morrer, morri. Assim mesmo, se eu morrer, morri, ok. O que fazer diante de situações inesperadas? É isso. Então, primeira coisa, Josafá decidiu consultar o Senhor. Então essa é a lição bacana do texto. Crente sofre? O que vocês acham, irmãos? Não. Crente sofre? Pouco ou muito? Sofre com requinte de crueldade? Crente sofre. Pergunta: sofre onde? Na presença de Deus. Para onde você deve ir quando sofre? Para Deus. Não foi o que nós cantamos hoje? Eu quero estar um dia na tua casa do que 1000 em outro lugar, porque o pardal encontrou sua casa, a andorinha tem um lugar de acolhimento, e o único lugar onde eu me sinto acolhido é aqui que eu vou ficar. Então o crente sofre, só que ele sofre onde? Na presença de Deus. Então você não vai sofrer fora dela, senão você vai sofrer mais. Sofre na presença de Deus. Então ele decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum. Vamos falar do jejum. Aleluia. Por que os hebreus jejuavam? Duvido você fazer jejum amanhã, na hora da ceia. Por que os hebreus jejuavam, irmãos? Porque você aprendeu a vida inteira que jejum é a chave que abre a porta da vitória. Não é assim? Não é assim que a gente aprendeu a vida inteira? Faz um propósito com Deus, 30 dias, 40 dias, no último dia que você vai morrer, você já está com inanição, desnutrido, desidratado, aí a porta da vitória se abre. Nós aprendemos a vida inteira que o jejum é uma ferramenta de batalha no mundo espiritual, seja lá o que for esse negócio. Então a gente jejua, mas no final das contas, não é? Muita coragem eu falar essas coisas e estar gravando, né? No final das contas, é tudo vaidade humana, é tudo mérito. Está vendo, irmãos? Eu jejuei, consegui. Por que os israelitas ganharam a batalha? Porque Deus botou a mão. Por que os navios afundaram? Porque Deus afundou. Mas a gente quer o mérito, né? Já contei aqui na igreja também. Uma vez eu estive numa casa de recuperação de viciados em drogas, e um rapaz que era traficante deu um testemunho maravilhoso de conversão, estava todo arrumado de terno, bonito. Aí quando acabou, chamaram a mãe dele. Aí a mãe dele pegou o microfone e disse: vocês pensam que ele está aqui porque as coisas aconteceram? Não, irmãos, foram horas. Eu me lembro dela levantando o joelho, foram horas com esse joelho aqui no chão, muitas noites de jejum. Pronto, irmãos, a glória era de Deus, não é mais. E quando o ser humano tira a glória de Deus, como é que é o versículo? Ferrou. Tem um versículo assim?
Quando o ser humano tira a glória de Deus, 2 pontos, ferrou, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Então por que os israelitas jejuavam? Primeiro, porque o jejum é um sinal de tristeza e lamentação. Ninguém jejua para ter vitória, todo mundo jejua porque está em crise. Quando você está mal, você não perde a fome? Come alguma coisa? Não quero. Por quê? Porque eu não consigo. A depressão, a ansiedade, não tira a tua fome? É isso, cara. O jejum é um sinal de lamento, não quero comer. Quando o filho de Davi ficou doente, ele não quis mais comer. E os caras serviam ele, não quero comer, não quero comer. O jejum também é uma evidência de humildade. Então o que a gente faz na hora que tudo dá errado, irmãos? Fica humilde. Porque não adianta. Não adianta. Vai ter que chorar aí. Senhor, eu não sei, não é isso que Josafá diz? Nós não sabemos o que fazer. Aí fica humilde. Imagine o irmão, olha como o texto é narrativo, né? O texto é narrativo. O Bolsonaro, ele é o presidente. Já é presidente agora, de fato, porque ele já foi diplomado, né? A cerimônia de segunda-feira é cerimônia. Mas ele foi Imagine o Bolsonaro, que é a maior autoridade do Brasil. Vamos imaginar aqui uma possibilidade. Diante de todas aquelas autoridades, diante de todos os funcionários do Planalto, né, os militares, os policiais, os bombeiros, os políticos, a Câmara, imagine o Bolsonaro, eu quero começar o meu governo pedindo ao Deus do céu misericórdia. Imagine o Bolsonaro se ajoelhando no chão, de terno, botar a cara no chão. Qual o sinal que ele vai dar? Principalmente para os seus opositores. Qual o sinal que ele vai dar? De fraqueza, de surto, de alguém que não tem convicções. Os caras vão olhar assim, meu Deus, em quem que nós votamos, né? Quem foi que nós elegemos? Nós estamos perdidos. Então, para um presidente da República tomar uma decisão dessa, tem que ter muita coragem, concorda? Porque é um ato de humilhação. Ele cai no descrédito. Imagine Josafá, rei de Israel. O bicho está pegando. O que o povo espera? O que os soldados esperam? O que o general... Que ele pegue a espada, que ele pegue o escudo, que ele vá para frente do portão, daqui ninguém passa, eu quero ver, eu sou o primeiro. Por quê? Porque ele é o líder a ser seguido. Só que o líder a ser seguido se ajoelha no chão e na frente do povo ele diz, nós não sabemos o que fazer. Ferrou, irmão, de novo. Isso é um versículo que não sai da minha cabeça. Ferrou. Imagina os discípulos olhando para o seu líder na cruz. Ferrou, né, irmãos? Pô, se o meu líder está na cruz, com licença, dá licença, estou saindo, não há o que fazer. Mas o comportamento de Josafá é cristocêntrico, porque a Bíblia é sobre Deus, irmãos, e o nosso Deus é um Deus humilde, é um Deus servo. Josafá faz o que Deus faria, e Deus se humilha, porque Deus não tem crise, não tem problema ele se humilhar, porque ele é Deus pra caramba, tanto faz. Então Josafá toma uma atitude de um servo de Deus, com muita coragem, ele evidencia humildade e dá demonstrações de arrependimento. Senhor, eu sei que o teu povo não é a melhor coisa desse mundo, tem misericórdia, ele tem o coração quebrantado. Então, o que Deus espera dos seus servos na hora das dificuldades? Humildade, quebrantamento, lamento, é só o que dá para fazer. É só o que dá para fazer. Já contei aqui também que eu estive num sepultamento de uma criança pequenininha, ela nasceu e morreu logo depois do sepultamento.
E naquele sepultamento, os pais, os amigos, crentes estavam ali dizendo: a morte desta criança tem um propósito, porque a morte dela mudou a nossa vida. Quanta gente aqui não se falava, não se abraçava, nunca mais se via, mas houve uma mudança. E todo mundo ali ouvindo, e o cara pregando, falando, e eu ali encostei na parede, falei: Senhor, faça esse culto acabar agora, para eu ir embora. Encostei na parede, abaixei a cabeça, está o cara falando. E todo mundo ali, e de vez em quando alguém dizendo glória a Deus, tal, não sei o que, a criança ali. Você já foi em enterro de criança, assim? A criança fora do caixão? Pô, meu irmão, é uma coisa, parece filme de terror, entendeu? Aí eu estou ali no meu canto, encostado, e falei assim: vai acabar, vai acabar, vai acabar. De repente, vem aquela voz: nós queremos ouvir o pastor Leclerc. Aí vai eu lá, peguei, abri o texto de Eclesiastes, capítulo 3, li e falei assim: irmãos, a mãe, o pai, morreu a criança. Se nós não chorarmos aqui, irmão, nós vamos chorar quando? Em que momento vocês vão chorar? Porque esse é o momento de tristeza. Ninguém vai chorar hoje? Vocês estão felizes, é isso? Vocês não acabaram de ler aqui que há tempo de morrer, há tempo de derrubar, há tempo de perder, há tempo, vocês não leram? Então vamos chorar, não vamos chorar? Irmãos, de repente, as mulheres se juntaram em torno do caixão e houve um pranto que estava preso dentro delas. Mas esse pranto é libertador, porque é o momento. Ou seja, o bicho pegou, o que a gente faz? Chora, pô. Chora, se humilha, se prostra, pede ajuda e fica esperando acabar. Não tem o que fazer. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Quando o filho de Davi morreu, ele levantou, tomou banho, botou o perfume da Natura, penteou o cabelo, sentou na mesa e comeu. E os caras disseram: seu filho morreu, você vai comer? Assim, morreu, cara, não tem mais o que fazer. Ele se resignou. E não é só isso não, em breve eu estarei com ele. Aonde, irmãos? Na tumba. Meu tempo também vai chegar. Vai ter clareza assim lá não sei aonde. Mas ele demonstrou o quê? Entendimento da situação. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Você se arrepende e por fim você busca a face de Deus, porque você está desesperado. Crente pode ficar desesperado, irmãos? Pode. Pode ficar desesperado. Ele fica desesperado, pô. Você reparou no texto que enquanto ele ora, a Bíblia diz que todos estavam de pé na frente dele, homens, mulheres, crianças. Imagina o rei olhando aquela cena: cara, vai morrer todo mundo. Essas crianças, imagina o pânico dentro dele. Por isso o texto é narrativo. Você tem que usar a sua imaginação. Não existe, irmão, leitura de texto sem imaginação literária. Você tem que usar a tua imaginação, fazer uma viagem literária, não é uma viagem mística não, beleza? Uma viagem literária, olhar para a cena e ver a cena assustadora. Centenas de mulheres, centenas de crianças, vão morrer todos ao fio da espada. O rei está desesperado, pô. Ele não tem solução para aquele problema. Então ele jejua, beleza? Jejua. O povo se reuniu, veio de todas as cidades para buscar ajuda ao Senhor. Olha que exemplo bacana também que a Bíblia vai nos dar. A liderança se humilha, a comunidade se humilha. A liderança estuda, a comunidade estuda. A liderança adora, a comunidade adora. O povo, o rebanho, é um reflexo da sua liderança. O rei busca, nós vamos buscar também. Você pode observar que houve uma adesão voluntária, contínua, completa de Israel. E na hora das lutas, nós pedimos ajuda a Deus. É isso que o texto está nos ensinando. É isso que o texto está nos ensinando. Quando a gente não sabe o que fazer, o que a gente faz? Pede a Deus misericórdia. Basicamente é isso. Vamos avançar, né?
A despeito do caos, das inúmeras derrotas, do vazio no coração, da falta de fé, da ausência de resposta, Deus nunca foi, nem jamais será surpreendido. Surpreendidos somos nós, Deus não. Então alguma coisa Ele está nos ensinando, sempre. Às vezes Deus se cala, às vezes Deus fala. Por isso, diante de qualquer obstáculo, temos que crer que o Deus dos impossíveis pode fazer o impossível. Nesse sentido, não é clichê, é real. Ok? Deus foi honrado e reconhecido como o único Senhor e Salvador. Isso é muito bacana, irmãos. Quando é que o crente reconhece que Deus é o Senhor? Quando o crente tem certeza que Deus é que agiu. Quando é que você tem essa certeza? Quando tu está ferrado na vida. Porque 10% de ferrado não resolve, nem 90%, porque a gente sempre acha que contribuiu de alguma forma com Deus. Agora, quando Deus me ferra completamente, aí eu tenho certeza que foi Deus. Aí eu vou, pô, glória a Deus, porque eu não tinha condição. Enfim, quando o povo de Deus pede ajuda, o Senhor vem em socorro. Nesta batalha, Israel venceu. Em outras batalhas, Israel perdeu. Deus sempre vem em nosso socorro. Às vezes ganha, às vezes perde. O mais importante para nós não é ganhar ou perder. O mais importante para nós é que Deus esteja do nosso lado. É para cair no campo de batalha, então vamos cair ao lado de Deus. Vamos lá, versículo 15 a 17, 2 Crônicas. Dai ouvido, Judá e moradores de Jerusalém, e Josafá, assim diz o Senhor: não tenham medo, não se assustem por causa da multidão, porque a luta não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eles subirão por Ziz, vocês o encontrarão diante do deserto, e não tereis que lutar. Tomai posições, fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Não tenham medo, não se assustem, encontrem. Então Deus dá uma orientação, que eles deviam tomar posição para ver o que Deus ia fazer. Essa posição envolve duas coisas. Primeiro, perseverança. O que Deus está nos ensinando? Aconteça o que acontecer, siga em frente. Como é que é aquele versículo bíblico? Continue a nadar. Continue a nadar. Continue a nadar. Beleza? Os entendedores entenderão. Então essa é a lição número 1. Está pegando, nós vamos todos morrer. Como Deus nos orienta, prossiga. Não tenham medo. Desçam. Encontrem com eles, frente a frente. Encare esse negócio aí. Corre não. Se correr, pior. Não corre não. Lembra de Moisés? Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Ah, mas nós vamos morrer. Aí Deus falou assim: pô, vai ser maneiro. Avancem. Então, o que a gente faz, irmãos? Com problema, com dificuldade, com doença, com crise, com tudo, a gente continua. Por causa de quê? Por causa de Deus. Então agora vem outra lição teológica importante. Quem não nasceu de novo não consegue ter essa perspectiva. A obra de Deus é para os vocacionados. Quem não nasceu de novo recua, não tem solução. Outra lição importante: ações de graças. O que Deus diz? Avancem e vejam o livramento do Senhor. Então, ações de graça. A ação de graça com a Mega Sena na conta é top. A ação de graça com tudo dando errado é um exercício mental, emocional. Você chorar. Eu me lembro quando meu pai perdeu o emprego, eu era garoto, me lembro como se fosse hoje. A cena na minha frente clara, né? Lá no Clube Bandeira, onde a gente morava, ele sentado na mesa da cozinha, ele desviado da igreja há anos, longe dos caminhos do Senhor. Um dia eu acordei de manhã, estava meu pai lendo a Bíblia e disse: vamos fazer um culto matutino.
leu um texto, ele orava, ele chorava, eu lembro dele chorando compulsivamente, e ele falou assim, obrigado, Senhor. Irmãos, o sofrimento faz coisas inacreditáveis dentro de nós, quando você nasceu de novo, porque a dor desperta o vocacionado, e aí você agradece a Deus pelo que você não tem. Incrível, né? A luta pertence ao Senhor. Bacana. A luta pertence ao Senhor não quer dizer que toda a luta da nossa vida pertence ao Senhor, entendeu? Vou tentar arrumar isso na sua cabeça. Preste atenção que eu vou falar bem devagar. Não transforme esta frase num clichê. Eu estou enfrentando uma luta na faculdade, mas a batalha não, meu irmão, a batalha é tua. Se vira, acorda cedo, estuda, toma vergonha na cara e passa, meu irmão. Essa batalha não é do Senhor, a batalha é tua, entendeu? O texto, quando diz a batalha é do Senhor, ele quer dizer o que com isso? O que o narrador quer dizer? Que os inimigos vieram sem um motivo, não tem uma causa. Quem despertou os inimigos? Deus. Quem humilhou o povo de Israel? Deus. Quem vai fazer o bicho pegar agora? Deus. Quem vai dar solução? Deus. Então a batalha é de quem, irmãos? É de Deus. Deus suscitou o inimigo, Deus fez o bicho pegar, Deus enfraqueceu Israel, Deus enviou o profeta, Deus preparou aquele ambiente para aquilo acontecer. Então esta batalha literalmente pertence ao Senhor. Não é toda a batalha, algumas são nossas mesmo, algumas são nossas. Então não pode transformar em clichê. Você pode dizer, eu sei que Deus luta por mim. Pode, claro, sempre. O Senhor é a minha rocha, o meu rochedo, o meu escudo, o meu broquel, o meu libertador, o meu resgatador, o meu defensor. E às vezes Ele me livra, às vezes não. É isso. Acreditar numa coisa que a Bíblia não diz é despertar a frustração no coração, desnecessariamente. Então o que o texto está ensinando? Várias coisas. Com relação a esta frase, as lutas que Deus suscita, Ele faz, Ele luta, Ele vence, Ele encerra. Salmo 46, o Senhor faz cessar a guerra. Entendeu? Quando Deus levanta, ok, foi Deus que te mandou para a missão, fica tranquilo. Foi Deus que te botou você na igreja, fica tranquilo. Foi Deus que fez, foi. Você tem certeza? Tem que ter certeza. Não sei. Aí vem o versículo. Ferrou. Ok? Batalhas que Deus desperta, Deus enfrenta. Então, esta batalha pertence ao Senhor. Legal. Quem são os nossos inimigos hoje? Vamos agora tentar aplicar na nossa vida, tá bom? Porque hoje o texto é narrativo. Ele fala de uma história de um tempo distante. Então, como é que eu aplico isso na minha vida se não tem Moabita, não tem Amonita, não tem Amalequita, não tem Filisteu, não tem nada disso aqui? Vou jogar para Satanás? Não vai dar para mim, não. Satanás é inimigo de Deus. Essa luta não é nossa. Não entra nesse negócio. Nem o arcanjo Miguel entrou lá. O Senhor te repreenda. Dá licença. Essa luta não é nossa. Essa luta é de Deus. Quem derrotou o inimigo foi Jesus. Jesus vai andando na frente, nós vamos atrás dele. Entende? Bom, então se o inimigo não é o nosso inimigo frontal, quem são os nossos inimigos? Reconhecer isso que eu disse agora é um ótimo lugar. Enfim, isso é outro assunto, né? É outra aula. Desapontamento. Vamos ler Romanos, versículo famosíssimo, né? Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam. Tá? Isso é um inimigo grande. Por quê? Porque nem todo bem de Deus nos faz bem. Aí você fica desapontado. Com quem que você fica desapontado? Com quem, irmão? Com quem? Com Deus. E aí isso afeta a sua fé.
faz você desacreditar na Escritura, na cobertura que Deus te dá. Então, esse é um inimigo a ser enfrentado. Como é que você enfrenta o desapontamento? Com perseverança e com ações de graça. Não foi isso que a gente acabou de ler agora? Como é que você enfrenta o seu inimigo? Com perseverança e com ações de graça. Porque o desapontamento vem por causa do mau ensino. O que você ouve o tempo todo? Que tudo vai dar certo. Mas só que tudo vai dar certo é diferente de tudo que opera para o meu bem. É diferente. Ok? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Isso está em que contexto bíblico? Porque nem sempre funciona na sua vida, duvido. Tu chora a noite toda, chora de manhã, chora de tarde, outra noite, não termina nunca. Então virou clichê, virou uma frase de efeito. Você quer acreditar na frase de efeito ou quer que a palavra de Deus tenha poder na sua vida? É diferente. É diferente. O que a Bíblia está chamando de noite? Quem disse essa frase? Em que contexto foi? Exercício para casa, para você ler. E é isso que traz o desapontamento, porque você acredita numa coisa. Eu me lembro, já contei aqui várias vezes, que a Cláudia, minha cunhada, que tinha câncer, irmã de Glaucia, tinha câncer final, já fatal. Uma pessoa esteve na casa dela, na véspera do dia que ela faleceu, já são 4, vai fazer 5 anos, esteve lá e disse, Deus me disse, irmãos, vou te falar, é muita leviandade. Queria que fosse no tempo do Antigo Testamento, um raio cair, uma ursa aparecer, um tubarão voador, igual aquele filme dos tubarões que voam. É muita leviandade, cara. É muita falta de amor. Esses homens e mulheres não amam a igreja, não amam a Bíblia, não amam o Senhor. Falsos mestres. Falou para minha sogra lá, a sua filha está curada. Obviamente, no dia seguinte, aos gritos, a minha sogra questionava o falar de Deus. Quem foi que disse que Deus falou? Por quê? Meu Deus! Claro, até hoje ela não consegue lidar bem com essa questão. É óbvio. O desapontamento é um grande inimigo do servo de Deus. Então, como é que você lê o texto de Romanos? Tudo que Deus faz coopera para o meu bem. Mas nem todo bem que Deus faz me faz bem. Às vezes o bem de Deus me faz mal. E aprender a lidar com isso é que são elas. Esse é o problema. Desapontamento, a gente se desaponta. Outro inimigo, desencorajamento. Deuteronômio, capítulo 1, estou terminando, tá, irmão? Versículo 21 e 21. O Senhor teu Deus tem te posto esta terra diante de ti. Subam, tomam posse, como falou. Não temam, nem se assustem. Versículo 28. Para onde estamos indo? Nossos irmãos nos fizeram perder a coragem, dizendo, o povo é maior e mais alto do que nós, as cidades são fortificadas. Vimos ali também os anaqueus. O que o texto está dizendo? Que Deus fez uma promessa, mas aí os espias de Israel distorceram a visão e aí desencorajou. Desencorajamento, você perde a coragem. Então isso é um inimigo a ser vencido. Coragem, né? Coragem para enfrentar as lutas, as dificuldades, os momentos difíceis. Outro inimigo a ser vencido, desespero. 2 Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Capítulo 4, 7 a 9. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus, não nosso. Sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados. Ficamos perplexos,
mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Olha que legal. Desespero é o inimigo vai ser vencido. O crente pode ficar desesperado? Perguntei isso há 10 minutos atrás. Alguém gritou assim, deve! Pode, irmão, mas você faz o quê? Marca a hora para acabar. Vou ficar desesperado até amanhã, 17h30. Enquanto isso, você vai enchendo o teu coração com aquilo que te dá esperança. O que te dá esperança? Deus. Aquilo que Ele tem, que Ele promete, que Ele aponta. Eu gosto muito dessa versão, Almeida século XXI. Sofremos pressões de todos os lados. Adoro essa versão. Sofremos pressões de todos os lados. Ok? Outro inimigo a ser vencido. Dúvida. Dúvida. O crente pode ter dúvida? Claro. A única dúvida que eu não posso ter está relacionada a Deus. O resto está valendo tudo. Pode ter dúvida com relação à Bíblia, à teologia, à história, à sua vida. Eu só não posso duvidar do Criador. Porque o texto de Gênesis é a serpente colocando em xeque o Criador. Não foi isso que ele disse. Não foi isso que ele quis dizer. Na verdade, ele tem outro plano que ele não te contou. Aí fez com que o homem e a mulher duvidasse dos propósitos do Criador. Aí quando eu duvido do Criador, Deus não me ama. Pronto, acabou. Aí não tem mais onde eu me apegar. Então a dúvida é um inimigo a ser vencido. Porque quanto mais eu luto contra ela, mais o Senhor me ajuda a avançar. Outro inimigo, distração. Mateus 14, 30. Mateus 14, 30. Ao perceber o vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. A cena de Jesus chama Pedro, né? Mestre, manda ele ter contigo, quero ir aí. Jesus vem, aí ele vai. Aí a Bíblia é muito assertiva. Enquanto ele olha para Jesus, ele consegue experimentar aquele negócio. Quando ele se distrai, aí ele se perde. Então a distração é o inimigo a ser vencido. E o que nos distrai? Um monte de coisas. Né? Então, para a gente fechar, encerrar, várias lições importantes. Quero destacar algumas nessa semana. Primeiro, a Bíblia é um livro sobre Deus. E as narrativas são sobre Deus. E a história é sobre Deus. E os personagens são coadjuvantes de uma história principal. Olhar para o texto assim vai me dar clareza. Essa é a lição número 1. Segunda lição. Josafá era super piedoso. Isso o poupou da dificuldade? Não. Nos poupará? Jamais. Então isso é um mito. É um mito a ser enfrentado. Até os mais piedosos enfrentam grandes tribulações, algumas dessas tribulações provocadas por Deus. Terceira lição. Quem provocou a guerra? Deus. Quem deixou o povo vulnerável? Deus. Quem está gerando esse processo todo? Deus. Quem vai dar a solução? Deus. Deus vai dar a solução. Lição importante. Bom, e aí? Lição número 4. O que a gente faz diante de situações que nos deixam sem ação? Várias coisas. Primeira delas, é preciso saber viver, como diz o hino que a gente canta na igreja. Tem que saber viver. No momento de luta, no momento de doença, no momento de saúde, tem que saber encarar aquele negócio. Outra perspectiva importante, tem que se humilhar diante de Deus, reconhecer a incapacidade, a dificuldade, que não sabe o que fazer, não tem perspectiva, pedir ajuda ao Senhor. Importantíssimo. Ter foco. Terceira perspectiva, perseverar. Perseverar, perseverar, perseverar. Perseverar não significa necessariamente fazer sempre a mesma coisa, mas perseverar na fé, aqui, ali, acolá,
Perseverar. Outra perspectiva importante, ações de graças. Por que nós somos gratos? Pela redenção, pela salvação, pela misericórdia, pelo amor, pela clareza, pela escritura, pela liberdade, pelo coração. Por isso que a gente é grato. Ah, mas eu também ganhei na Mega Sena. Então, seja super grato. E lembre-se dos seus irmãos. E compartilhe com eles a sua bênção. E toda a igreja diz amém. É isso. Mas não é essa a razão da gratidão. A razão da gratidão é Deus. É Deus a razão da gratidão. E a lição para mim mais importante, irmãos, de todas, e é aqui que eu encerro. Para onde a gente vai quando está desesperado? Para Deus. Não há outro lugar para ir. E ir para Deus não quer dizer necessariamente ir para a igreja. Você consegue ir para a igreja, ótimo. Mas ir para Deus pode ser no silêncio do próprio coração. Ir ao encontro do Senhor. Ir ao encontro do Senhor. A Bíblia vai nos ensinar a história de, já falamos várias vezes, quando Davi fica exposto por causa do seu assassinato, ele mata Urias, enfim, você já conhece a história. E Natan, que é o profeta, vai lá e não confronta. Só que é um confronto com juízo. Não é um confronto tipo assim, pô Davi, deu mole. Não, cara, é assim, ferrou. Deus agora vai meter espada na tua cara, vai ser brabo, tu vai agora. E para onde Davi vai, irmãos? Ele vai para a presença de Deus. E ele disse, ele está desesperado. Mas é na presença de Deus que ele está desesperado. Davi pecou, não é verdade? Bom, mas Ana era estéril. Para onde ela vai? Para a presença de Deus. E quando Lázaro morre, para onde Maria corre? Para os pés de Jesus. E quando Jesus andava na rua, para onde ele não corria? Quando não morria, quando não estava endemoniado? Para Deus, porque Deus deve ser o lugar onde nós buscamos esse refúgio. Sempre. Se der para ser na igreja, ótimo. Se não der, que seja no silêncio. E o que a gente faz então? Senhor, eu realmente não entendo o que está acontecendo. E não concordo. E não fiz nada que eu me lembre para merecer isso. Jó, inclusive, faz essa declaração. Veja em mim, Senhor. Se tem alguma coisa, já vasculhei a minha consciência, não encontro. E já que eu não tenho resposta, eu vou ficar aqui calado. Na tua presença. Para morrer, para cair, vou cair aqui mesmo. Diante do Senhor. Pelo menos eu sei, faço minhas as palavras de Davi, mas eu sei que no Senhor eu encontro misericórdia. Vou ficar aqui. Então vamos encerrar, irmãos, lendo o salmo que nós cantamos hoje. Salmo 46. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares. E ainda que as águas estejam tumultuadas, espumejam na sua fúria, e os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas de Deus. Eu acho isso muito bacana. Quer dizer, tu está numa tribulação absurda, né? Seja na terra, na batalha, seja no mar, no meio de uma tempestade. Só que na casa de Deus, e a casa de Deus para nós não é o templo, né? É aqui dentro, né? Aqui dentro há um rio corrente que traz alegria ao nosso coração. E Deus está no meio dela. E não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. Da onde vem a força do cristão? De dentro. Coisa muito louca essa coisa. Vem de dentro dele. Uma paz incrível.
Não é a paz da estabilidade que o bicho está pegando, é a paz da convicção. Deus está aqui. Deus está comigo nesse troço. Vai afundar, vai afundar. Mas Deus está aqui. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso Deus. Como é que está na sua Bíblia? O que vem depois desse versículo? O que vem escrito aí? Selá? Pausa? Como é que vem no seu livro? Interlúdio. É para quê? É para tu dar um tempo, né? É para tu ler o versículo e pensar. Para pensar. Tem que saber ler, né, irmãos? Tem que saber ler o texto. Dá uma pausa e pensa. No que o mundo pode fazer, no que a natureza pode fazer, no tamanho que Deus tem. Porque quando Ele fala, a terra se dissolve. O que é isso? Eu preguei aqui, já, sobre a tempestade, os discípulos no mar, morrendo de medo da chuva, do vento, da onda. Quando Jesus levantou e acalmou a tempestade, ficaram com medo de Jesus. Falaram no texto. Tiveram medo dele. Porque o problema não é o tamanho da tempestade. O problema, quem é esse cara que manda na tempestade? Que isso? Então Deus deve ser temido. Quando Ele manda você fazer a pausa, é para você pensar nisso. A quem você teme mais? É melhor temer mais a Deus. Deus deve ser temido. Versículo 8. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que coisas incríveis Ele realizou. Ele faz cessar a guerra. Até nos confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros do fogo. Portanto, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso. E você sabe, irmão, se não sabe, vai saber agora. Exército não tem a ver com militar, né? Ou você achava que tinha? Exército tem a ver com cosmos. As legiões de estrelas, de planetas, de galáxias. Quando a Bíblia diz o Senhor dos exércitos, significa o quê? Ele manda pra caramba. No cosmos. Não é um domínio militar. É um domínio cósmico. É isso que o texto quer dizer. Se você pensava que era um batalhão, estava fraco. Tem que olhar como o texto olha. Porque quando o versículo termina, o que aparece lá? Interlúdio, pausa. Pensa no que você está fazendo. Na grandeza de Deus. Então, nesse sentido, irmãos, esta palavra, esse texto, esta narrativa nos dará esperança. E bom é ter esperança no Senhor. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Ele quer que eu siga cada dia. Não me deixa só mais dia.